Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Marcos, esse é o penúltimo episódio da série clássica The Twilight Zone. Sim, olha só que beleza, hein? No penúltimo. Penúltimo episódio, né? Último episódio que o Rod Serling escreveu pra série, cara. Isso. Né, com o roteiro do Rod Serling. Então, a gente vai ter muita coisa para comentar e com toda certeza, né? Mais uma direção do Ted Post, vamos falar sobre isso. Claro, a gente tem muito o que falar, mas a gente vai dar uma reforçada, ainda mais que a gente está chegando aqui no final das gravações, né? A nossa campanha, que ela continua, gente fina, né? Então, aqui é uma sexta-feira dessa, aqui você está curtindo o podcast. Então, a gente já fez o trampo, já pesquisamos, fizemos um programa legal, né? Fizemos muito mais do que isso, né? Eu ainda tenho que contabilizar quantos programas, né, Marcos, que a gente fez sobre Além da Imaginação, fora os programas sobre Rod Serling, os especiais, o especial que a gente fez maravilhoso sobre a Ida Lupino. Você tem que escutar, porque ficou muito bom esse especial que a gente fez. Então a gente precisa do seu apoio, né? É um trabalho que a gente quer recordar, claro, a gente faz com carinho, com amor, mas ele não é um trabalho remunerado, a gente não tem apoio para, sei lá, pagar a internet, pagar as contas para manutenção do site. Então o seu apoio é fundamental, tá? Se você tiver condições, eu estiver falando com você e você tenha condições, se você não tiver, você compartilha o programa, avalia nos aplicativos. Essas maneiras todas nos ajudam muito. Mas se você puder nos ajudar financeiramente, nossa, isso é muito importante. Porque isso vai fazer com que o nosso podcast consiga continuar. Não somente esse programa, mas como outros programas derivados, né, de obras do Rod Serling. Ano que vem a gente quer falar sobre Galeria do Terror, né, e por aí vai. Então, vamos fazer assim, se você puder, nos apoie, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nós estamos nas plataformas do Padrim, onde você pode nos apoiar mensalmente, ou no Colabore Aí, ou também no Apoia-se, tá? Eu vou deixar tocando a nossa vinheta de apoio e depois da vinheta a gente volta com mais informações sobre o episódio. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Marcos Noriega, esse episódio aqui é o The Fear, né? O medo, né?
episódio 155 no geral da série e episódio 35 da quinta e última temporada de The Twilight Zone, né? É um episódio que não é um dos melhores da série, vamos colocar assim, né? E tal. A série já trabalhou essas temáticas que ele trata muito bem, né? Mas é como eu falei, né, Marcos? Marca aqui o último episódio que o Rod Serling escreveu, né? Exatamente. E a gente vai poder falar bastante sobre essa questão do... Eu, pelo menos, tenho algumas coisas para falar especificamente sobre o roteiro do Serling nesse episódio. E, enfim, não sei se o que eu tenho para falar vai ser muito bom e tudo mais, né? Mas a gente precisa sempre salientar o fato de que o Serling foi um grande mestre do roteiro, um grande mestre da dramaturgia para a televisão. Ocorre que aqui, sobretudo nessa quinta temporada, ele estava, né? Em muitos momentos ele não estava no seu melhor, né? Não, e por uma série de razões. Vamos comentar que não é passando pano para quando algum roteiro do Rod Serling não dá certo. Ele estava sob um estresse e veja bem, no começo da temporada, muitos episódios atrás, ele já sabia que a série tinha sido cancelada, né? Então ele estava meio no piloto automático. A gente comenta que ele estava fazendo dupla jornada de trabalho, tripla, entendeu? Então esse final foi muito difícil para ele, né? Não que isso queira dizer que vamos perdoar aqui o Rod Serling, mas porra, ele morreu jovem, cara. Ele estava por um estresse absurdo, entendeu? A gente falou do episódio do Bradbury, né, que ele escreveu, que ele muita gente processando a Cayuga, falando que os episódios eram episódios feitos por eles, que o cara plagiou, entendeu? Por aí vai, entendeu? Esse final foi complicado, né? Eu entendo aqui o Rod Serling nesse final, a gente vai falar sobre isso no último programa, né, na live, ele querer passar a borracha e falar, eu quero começar uma coisa nova, sabe? Um começo fresco, uma coisa nova, diferente, né? Porque realmente foi muito difícil, né? Sim, tem todas essas razões pelas quais você citou muito bem, do porquê que tem horas aí que o Rod Serling dá umas derrapadas assim, terríveis. E no caso, por exemplo, a gente até citou, não querendo estender demais a conversa antes da gente começar, episódios dele que a gente não gostou por causa de um preconceito, digamos, de caráter machista ou de caráter do anticomunismo fanático da época, que o Rod Serling não era, digamos assim, impermeável a isso. É né? Claro, ele era um homem da época dele, né? Isso. Mas no caso desse aqui especificamente, não é isso. Digamos assim, é uma ideia realmente meio zoada, assim. É outro problema, né? Mas a gente chega lá, né? Sim, sim. E aí, sobre elenco, direção, a gente acho que comentou um pouquinho, né? Você quer comentar um pouco sobre o diretor novamente? Ou já falamos o suficiente do Ted Post? Não, isso, vamos... dirigido pelo Ted Post. A gente pode citar, acho que é importante, que ele já dirigiu em Além da Imaginação, na primeira temporada, A World of Difference, né? E nessa temporada aqui ele dirigiu 2 outros, que são Probe 7 In and Out, Probe 7, né? E o Mr. Garrett, que nós falamos há pouco, inclusive. Mr. Garrett and the Graves. Né? Que é um episódio maravilhoso, assim, com um plot twist incrível. E já falamos que ele é o diretor daquele famoso filme do Clint Eastwood, Magnum 44, que é o do Dirty Harry, né? Sim. E enfim, todo mundo vai lembrar dele por causa desse filme, com certeza, né? Agora, dessa vez nós temos apenas 2 atores em cena. E um deles é o Peter Mark Hickman. Esse cara, ele tem uma carreira longa, quase 70 anos de atuação. E ele tem algumas poucas participações no cinema e uma longa carreira na televisão. No cinema é importante a gente lembrar que ele esteve no filme Friendly Persuasion, que é um filme do William Wyler, com o Gary Cooper. Olha. Um filme importante, um filme que se passa ali que tem a Guerra Civil de fundo, né? É uma família quaker que... contra a violência, mas tem seu, digamos assim, sua profissão de fé anti-violência
botada à prova durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Enfim, filme importante, William Wyler, diretor genial. E ele também participa de um filme que é uma comédia romântica com a Sophia Loren e o Anthony Quinn, que é a Orquídea Negra. Enfim. Ah, legal, hein? Agora, na TV, que como eu te falei, ele tem poucas participações no cinema. Ele era um cara da TV mesmo. Ele tá em coisas como Playhouse 90. Ele tá em vários episódios do Hitchcock Apresenta, Alfred Hitchcock. Uhum. Ele tá em Playhouse 90, né? Mas ele tá em alguns episódios da série Quinta Dimensão. Agora, o papel mais importante da vida dele, pelo qual ele vai ser lembrado, que é um papel que ele é um grande marco da televisão. Ele era o faraó na série, o vilão faraó, na série da Mulher Elétrica e Garota Dínamo. Que beleza, hein? Pouca gente lembra dessa série, mas ela passou na televisão brasileira. É uma grande obra-prima da televisão, embora todo mundo negue isso, né? Mas quem viu sabe do que eu estou falando. E só para finalizar, para a gente falar dele, ele jamais, com uma certa idade, ele é um cara que foi meio que indo para séries de super-heróis. Sim. Ele tá na série do Monstro do Pântano, por exemplo, a série dos anos 90, que pouca gente viu, mas teve. Viu? E ele fazia também dublagens nas séries animadas do Homem-Aranha, depois na série do Superman e na série do Batman. Olha, muito bom. Mas tudo isso empalidece perto da participação dele na série da Mulher Elétrica e da Garota Dínamo, tá? Só para deixar claro. Mas enfim. E outra pessoa que tá em cena, e essa eu queria me estender só um tiquinho, é a Hazel Curti. Opa, quem conhece... rainha, né? Pô. Isso. Quem é do terror e quem gosta da Hammer ou dos filmes do Roger Corman já sabe quem é a Hazel Curti, com certeza. Se não sabe, deveria, né? Se gosta de terror, porque a mulher é a mulher, é tipo assim, é Queen of Horror mesmo. Isso. Ela está, por exemplo, no filme A Maldição de Frankenstein, de 57, que é um filme que ele basicamente ele pega toda aquela gramática do terror que existia até então, que era ditada pelos filmes da Universal. Ele passa uma borracha e começa de novo, né? É um negócio assim, é uma revolução junto com o Drácula do diretor Terence Fisher, né? E ela está nesse filme. Ela está no filmaço do Terence Fisher também, que é O Homem que Enganou a Morte. Olha, sim. Ela tá no Ataúde do Morto-Vivo do Fury, né? No maravilhoso Corvo, que é uma das melhores versões de história do Edgar Allan Poe, que não tem nada a ver com a história do Edgar Allan Poe. Isso. Aí, quando a gente vai falar em Roger Corman, ela está em 3 filmes, né, da série do Roger Corman, que adaptam obras do Edgar Allan Poe. Ela está no Obsessão Macabra, que é o Enterrado Vivo, que tem o Ray Milland. Ela está, como você citou, no Corvo, que tem o Vincent Preço e o Peter Lorre, né? E está no Orgia da Morte, que é a Máscara da Morte Vermelha, onde tem também o Vincent Price. Enfim, só por isso aí, ela já estaria com o nome dela carimbado na história do cinema, mas ela ainda achou tempo para participar de muitas dezenas de séries nos Estados Unidos, entre elas, por exemplo, Bonanza, Hitchcock Apresenta, ela fez vários, viu? Fez, inclusive, uma curiosidade, ela era casada com o diretor Don Taylor, né, que era o segundo marido dela, e ela conheceu o Rod Serling no set do Alfred Hitchcock Presents. Uhum. E aí o Rod Serling diz que tem carta do Rod Serling escrevendo pro irmão dele e falando, ele queria muito ter a Hazel Curti no algum trabalho com ele, sabe? Ele conseguiu, né? Isso, porque, é claro, ela já tinha feito esses filmes icônicos nos anos 50 e início dos anos 60, então ele viu com certeza. E detalhe, esse episódio ele foi exibido em maio
não é? Uhum. Em junho desse mesmo ano iria estrear o filme A Orgia da Morte, a Máscara da Morte Vermelha. Então ela estava ali na crista da onda, né, a Hazel Curtis nessa época. Grande atriz, hein? E assim, uma falecida, né? Já faleceu, acho que faleceu em 2008, né? Mas ela escreveu a história do cinema, e não só no terror, porque ela tinha uns filmes no ar e tudo, assim, na carreira dela, antes de fazer filmes de terror, sabe? Então a mulher realmente tem uma atuação. Eu acho que ela até tem uma atuação muito, muito forte, assim, para o episódio, que é tão mais ou menos, né? Ela faz ali o que enfim, ela tenta tirar um pouco leite de pedra aqui, né? Mas a gente vai chegar lá. Depois que a gente fizer a sinopse, a gente for falar mais detalhadamente, eu acho que tem uma coisa que atrapalhou um pouco os dois atores aí, mas a gente chega lá. Ah, legal. Poxa, mas é isso, né? Porque não tem poucos atores em cena, né? E tá um episódio com... Eu gosto muito, tem características de coisas que eu fico apreciando. Poucas pessoas em cena e tal, né? Mas eu gosto muito da Hazel Curtis, então... Ela faz aqui uma mulher que é uma mulher que teve um ataque nervoso, né? E tá no meio do mato. É isso aí. Então, vamos lá pra sinopse? Sim, hoje quem é? Hoje é você, pô. Muito bem, muito bem. Nossa história se passa em um local, eu não lembro se fala o nome do local, mas eu acho que não. É um local afastado, né? Já ali, meio que no meio do mato. E a gente tem essa personagem que é a Charlotte Scott. Ela está morando ali numa casa meio no local afastado da cidade porque ela está se recuperando de um colapso nervoso. Ocorre que ela vai receber a visita do oficial de polícia, que é o Robert Franklin, porque ela teria comentado mais cedo, quando ela foi fazer compras, que ela tinha visto luzes e sons muito estranhos ali nas redondezas. O policial, então, o Robert Franklin, que é vivido pelo Peter Mark Hickman, né? O ator, ele vai visitá-la. Essa nossa personagem é vivida pela Hazel Curtis, para saber que história é essa, né? De luzes e sons estranhos ali pela região. Ocorre que, quando ele chegar lá, ele vai descobrir que realmente tem luzes estranhas, tem sons estranhos e fatos muito bizarros acontecendo ali naquela região. E que provavelmente esses fatos têm alcance até para ser um perigo para eles e para toda a raça humana. O que será que aconteceu ali? Detalhe, a nossa querida personagem, que é uma pessoa que está ali uma pessoa que teve um colapso nervoso, e ela tem muito medo, ela está lá para se esconder, né, da agitação da grande cidade. Talvez ela tenha que mais do que nunca enfrentar os próprios medos dela. Então, esse episódio é isso, o medo, né? Quando eu vi esse título, né? Eu nunca tinha assistido, eu falei, caramba, será que é um episódio de terror, né? Eu falei, caraca, adoro episódio de terror. Mas o medo é que é o medo dela, né? E tal, é como a gente lida com medo. O episódio quer deixar uma mensagem aqui, né? Que tem uma frase muito famosa aí do Franklin D. Roosevelt, que ele fala que a única coisa que devemos temer é o próprio medo, né? Então aqui você tem um personagem que ele chega e diz que ela foi sei lá, no mercadinho, porque não foram entregar as coisas para ela. Ela foi lá e ficou batendo papo com ele e tal. Aí o cara perguntou, por que você falou sobre as luzes, né? Porque o cara do mercadinho avisou a polícia. Porque não tem nada, essa cidade é um tédio, não sei o quê, porque Nova York, bababá. Ela era editora de uma revista, né? Ela teve um ataque ali, ficou nervosa e tal, teve uma estafa e se mandou pro mato. Mas tu vai ver a cabana do mato dela cheio de tipo relógio gigante e uma decoração do caramba, né? Mas aqui a questão toda é que esse episódio aqui, ele é engraçado, já começa por aí. E a intenção dele não é ser engraçado, mas ele acaba sendo profundamente engraçado. Que primeiro que tem diálogos muito rebuscados, porque aqui a gente tem Rod Serling,
né? E ele escreve muito bem. Então os diálogos são diálogos rebuscados, que citam Shakespeare, né? E ele demonstra para ela que ela é uma pessoa preconceituosa, que ela acha que todo mundo é caipira. Aí começa a citar Shakespeare, você fica até pensando para que lado que essa história tá indo exatamente, né? Aí quando o cara tá se preparando para ir embora, né, Marcos, uma luz, né? Um barulho alto assim, uma luz forte, e ele já sai com a arma na mão, né? Que porra, né? Já sai com a arma na mão e tal. Aliás, imagina os PM na época vendo o comportamento desse ator, porque ele, em vários momentos, ele tá com a arma na mão de uma maneira mó aleatória, segurando assim, que pode disparar, né? A gente fica olhando. Esse personagem, né? Enfim, a primeira coisa que eu vou. Mas antes disso, a primeira coisa que começou a me tirar um pouco da história. Já começa assim, por exemplo, ela é uma pessoa que tá lá porque ela teve um ataque de pânico, teve um colapso nervoso. A gente deduz, ela não fala isso diretamente, que é um colapso nervoso que degringolou em ataques de pânico, porque ela fala que ela tem medo de tudo, né? Agorafóbica, né? Agorafobia. Isso. Sim. Então a gente deduz isso. Aí veja só, ela viu luzes e sons estranhos. E é uma pessoa que tá lá porque já estava querendo se esconder de todos os barulhos e sons e luzes da cidade, porque aquilo estava provocando ataques de medo, de pânico nela. Aí o que ela faz? Ela vai bater um papo alegremente sobre esses eventos estranhos com o cara da loja, que ela foi comprar as coisas. Em vez dela chamar as autoridades, ou ela ter uma reação normal de alguém que realmente tá com medo de tudo. Exatamente. Aí o cara da loja, Dona Cotinha, que não mostra pra gente, vai lá e fala pra polícia. Aí chega o polícia, ela é toda sarcástica. Aí você fica, what? Né? Por que isso? Aí o polícia vai lá verificar na casa, porque veja bem, beleza, tá? Então eu vi uns sons, umas luzes. O cara não precisava ir na casa dela. Ele primeiro podia deduzir que ela viu qualquer coisa. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou lá verificar alguém que falou que viu uma luz e viu um som. Dá licença, eu tenho crime para resolver aqui, tenho, né? Ele não, enfim, a gente fica se perguntando o que esse cara foi fazer lá realmente. Né? Não, aí ele vai lá e fica. Eu acho que tem até uma certa tensão sexual, sabe? Ele dá umas olhadas. Tem alguém que tirou o print dele manjando a bunda dela, cara. E tal. Sério, então... tem um print no vlog que eu tava vendo do cara dando a manjada na bunda dela, cara. Registraram isso. Então, assim, você vê aqui que o episódio aí fica naquele tralalá. E ele. Depois eles acabam até se entendendo, porque. Ela começa a conversar com ele e no final de contas, quando ele vai ver ali a luz, né? Ele vai lá fora para ver o que aconteceu. Ele se surpreende porque o carro tá virado, né? O carro tá virado e tá uns barulhos e tudo. Tem um carro anda sozinho. O carro anda sozinho. O carro anda sozinho do nada, isso, a primeira vez que o carro anda sozinho. Depois quando ele sai de novo, que tem uns barulhos, que ele até sobe no telhado com a arma na mão, segurando assim na escada, subindo no telhado, podia cair e disparar. O carro tá com umas putas digitais enormes assim, entendeu? Sacas gigantescas, como se tivesse uma mão gigante pego no carro, assim com a mão suja de branco. Isso. Aí eu te pergunto, não, isso tudo, olha, o negócio é tão difícil. Eu fico. Primeira coisa, né? Eles tiveram uma ideia que era que acho eu. Duas pessoas ali, o cara vai lá verificar, eles não vão com a cara um do outro logo de cara, mas aos poucos o episódio iria tentando construir uma afinidade que ia se fazer entre eles e dando a entender que depois eles poderiam até ter um romance e que, enfim, né? O interesse um pelo outro. Isso seria construído ao longo do episódio. Só que isso nunca funciona direito. Primeiro, os diálogos do Rod Serling, eles são empolados demais. Eles nunca soam naturais na voz desses dois personagens. Isso. Eles acabam atrapalhando essa dinâmica que deveria acontecer, da gente perceber que eles não foram com a cara um do outro no início, mas depois começam a simpatizar um com o outro. E isso nunca me desceu, assim, eu nunca consegui acreditar nisso. Os atores estão meio que tentando brigar com o fato dos diálogos serem muito empolados para colocar alguma verdade neles. Eu acho que mais ela, o Peter Mark Hickman, ele logo percebeu que não ia dar certo. Ele meio que abraçou a zoeira, né? Ele abraçou a zoeira. Ela ainda estava lá
falando, vou arrancar alguma verdade desse personagem aqui, não vai, coitada. Ela mas, tá super enfim. concentrada, ela tá atuando muito bem, assim, dentro do Sim. que ela consegue fazer, ela é uma ótima atriz, né? Ela tá atuando muito bem. O episódio, ele é uma tentativa, coisa que o Rod Serling já fez anteriormente, não tem problema fazer isso. Você reciclar um tema, né? Mas os temas que a série já abordou, a série já entregou pra gente The Invaders, né? Isso. A gente vai chegar nesse ponto, por que eu menciono aqui The Invaders? Ou então o outro que eu não gosto. Little People, The Fugitive, né? Então tem vários episódios que tem a questão do alienígena que são muito bem trabalhados, coisas que o Rod Serling adaptou de contos, ou então roteiros mesmo de outros, né, roteiristas, mas aqui é um episódio que ele acaba ficando hilário, entendeu? Porque as conclusões que eles vão chegando são maravilhosas. Quando ele vê o tamanho das digitais no carro, o carro virado assim com as digitais, né, ele fala, nossa, devem ser pessoas de pelo menos 150 metros de altura. Isso. O negócio já começa a ficar meio difícil, assim, porque olha só, essa imagem aí que ele vê, que é como se alguém tivesse segurado no carro e virado o carro. As raios das digitais é uma coisa que é tipo uma tinta branca que alguém fez e imprimiu ali, e você nunca consegue acreditar que aquilo foi a digital de alguém, nem que fosse realmente uma mão gigante. Como é que ele calcula o tamanho de quem é que está 150 metros de altura? É difícil isso. Até porque... Ele é um péssimo CSI, hein, cara? Isso. E a gente precisa prestar atenção numa coisa, num detalhe importante. Ficou as digitais ali, né? Quando aparecer essa criatura, tem um detalhe, né? Tu tá indo pro final. Tudo bem. Sim, mas depois eu vou chegar lá, nesse detalhe que eu olhei e falei, não dá, mas enfim. Tá. Aí ele vem, calcula esse tamanho que deve ser essa criatura, mas o interessante, Angélica, é que entre ele ver as luzes lá no céu, realmente ver o barulho, ver o carro andando sozinho, virando, depois disso ele vai dormir lá, né? E eles dois vão dormir, porque eles... Não, alguma coisa aqui que não explicada, que um fenômeno e que consegue, né, fazer o meu carro virar sozinho, não vamos procurar as autoridades, vamos dormir. Aí ele acorda de manhã, querendo tomar um café, conversando maravilhosamente bem com ela, porque, né... Eu achei que o episódio ele meio que quer construir ali uma possível relação também, né? Isso. Que vai, quando acabar o episódio, depois vão marcar um café, alguma coisa, né? Isso. Mas vamos entregar, cara, porque esse episódio ele não é tão bom assim pra gente poder segurar, né? Porque espero que a pessoa que tá acompanhando aqui o programa tenha assistido, gente, até porque a gente colocou no Telegram, tem no nosso canal do OkRu, saca, a gente disponibilizou. Esse episódio aqui, né, pra contar o desfecho, é que nem você falou muito bem, o cara dorme, ela dorme no quarto, né, ele dorme ali no sofá, é uma sala até muito confortável, e quando acorda ela tá nervosa, ela tem esses cacuetes, né, tem esse detalhe, a Rachel Curtis, ela fica mostrando ali que tá nervosa, bota a mão na boca, passa a mão na blusa, na colar e tal, tá nervosa. E aí quando eles acordam, assim, ela fala, ai, meu Deus, ele fala, vamos lá fora observar. Ele vai lá fora dar uns rolé, né? Quando ele vai lá fora, ele começa a caminhar em torno, ela tá olhando ali da varanda, mas também ela fala para ele assim, olha, eu quero ir embora daqui, vamos embora daqui, né? Como você sugeriu. Ele falou, não, a gente tem que ver primeiramente o que é, que se é uma criatura de 150 metros, ela na verdade pode estar indo para qualquer lugar. Eu até pensei, isso aí não tem muita coerência, porque se é um monstro gigante de, sei lá, de 150 metros, você vai querer vazar mesmo, né? Isso. Não vai querer ficar investigar nada. Aí ela se desespera, né? E fala, eu vou embora de qualquer jeito e tal. Eles até encontram uma pegada gigante, tudo. Quando ela vê a pegada, ela até fica mais desesperada ainda. E fala, eu vou embora, você fica aí então que eu vou embora. E sai correndo, né? Só que ela sai correndo toda doida, cara. Ela sai correndo toda maluca. E pega, dá uns rolé, cai no chão, rola e o caraco. E numa dessas de rolar ela e sentar e olhar, aí tem uma figura assim que a gente vê assim de costas, assim, as pernas, gigante, uma figura enorme.
né? Que é uma figura que tá como se fosse aqueles astronautas, aquela roupa de astronauta, com um capacete gigante, com as olho, né? Com as duas anteninhas e um olho. Tem um olho só. Não, e detalhe, tá de luva, né? Tá de luva, meu Deus. Aí ela olha e fala, meu Deus. Aí ele chega lá, fala assim, eles ficam conversando pra caraca. A criatura tá lá parada, não faz absolutamente nada, mas tá olhando pra eles. Aí eles ficam, mas nós temos que fazer alguma coisa, e agora? O que será esse monstro terrível? Meu Deus, ela grita, faça alguma coisa, e tem o maior tralalá. Ficam conversando ali, adoidado, coisa que seria se eu vejo um monstro gigante, eu saio correndo, né, porra? Sim. Eu ia falar, malandro, deixa eu pegar. Eu sempre falei pra tu, né? Se a pessoa tivesse uma bicicleta, né? Já tinha dado você notou que eles desviraram o carro, né? Isso. O monstro desvirou o carro. Ele viu que tinha aquelas impressões digitais gigantes no carro, etc. Ele entrar no carro e ir embora com ela naquela hora, nem pensar, né? Não, ele achava que tinha que investigar mais alguma coisa, que na verdade a sociedade podia estar em perigo, eles tinham que investigar, chamar as autoridades, fazer alguma coisa e tal. E investigar de carro, não pode. Aí ele pega, bicho, e começa a dar tiro. Isso. Começa a dar tiro na criatura, né? Isso, a criatura que até então não fez nenhum movimento violento em relação a eles, e ela tem 150 metros, mas ela tá do lado de uma árvore que deve ter uns 8, 9 metros, né? Se ela tiver 8, 9 metros, né? Se ela tiver. Porque tem a questão da perspectiva que eles usam isso, né? Tem aquela sobreposição meio Chaves, né? Meio Chapolin. Aí, assim, ele atira, atirando. Aí a criatura começa a murchar. Aí eu falei, caraca, que é isso? É o boneco do Moro, né? Era um boneco mamulengo. Mamulengo inflável? Sabe o que eu achei que ia acontecer? Sério. Quando a gente descobre que aquilo lá era um gigantesco boneco inflável, eu achei que ia aparecer o Ivolanda. Falando que era pegadinha do Silvio Santos. Não é possível. Eu falei, não, gente, não faça isso. Se é pra ter qualquer plot twist, isso daí eu acho que mal é, cara. Porque você não espera, só que é um péssimo plot twist. Isso é só ridículo. Isso é só ridículo, mais nada. E piora, viu? Porque vai piorar. A criatura vai murchando, e eu já tava aqui em casa rachando. Eu não acredito, que absurdo isso. Aí eles saem debaixo daquele monte de tecido, né? E falam assim, quando eles saem, ele olha, meu Deus, o que era isso? Era um balão? Né? O que é isso? O que é isso? Aí, eles vão dar uns passinhos assim, daqui a pouco encontram o quê? Uma navezinha. Uma navezinha que, vamos colocar aqui, que é de novo aparato do Planeta Proibido, né? Do filme Planeta Proibido, né? E já foi utilizada muitas vezes essa navezinha. Aí eles olham assim pelo buraquinho e tem 2 alienígenas chipmunk, com voz de chipmunk, né? De Alvin e os Esquilos. Deu tudo errado o nosso plano. Nós tentamos enganá-los, pintamos o carro, fizemos um balão, só que os humanos nos descobriram. Vamos ter que voltar, bater em retirada. Cara, se é pra ter qualquer tensão, é uma parada muito hilária, muito hilária. Eu sei que as pessoas gostam, são icônicos. Essa imagem da figura e tal é super reproduzida, ela é icônica, mas é um episódio hilário. Ele tem muitos erros assim na maneira como eles fazem o episódio, como foi elaborado, sabe? É muito inverossímil. Porque, olha só, se a gente pensar, a ideia básica, ela é muito legal. A ideia de que você tá tendo uma invasão alienígena, né? E que eles usam alguma espécie de engodo, né? Uma ilusão que vai fazer as pessoas ficarem com medo deles, e isso diminui a possibilidade das pessoas reagirem, se protegerem da invasão. Ao mesmo tempo, você tem uma personagem que ela tem que enfrentar os medos dela. E você fazer essa junção da humanidade tendo que enfrentar o medo que essa ilusão que os alienígenas estão plantando causa, ser uma metáfora para essa personagem que tem que enfrentar os próprios medos, até no papel isso tá, beleza, muito bom. Agora o negócio... A execução não foi boa. Virou uma mistura de episódio do Chaves com pegadinha do Silvio Santos, do Ivolanda. Aí não dá.
Esse final é de... Ó, e a nave vai embora e é isso, cara. E entra Rod Serling falando aqui, até registrei aqui o que ele falou, né? Ele fala uma coisa legal, ele fala o medo, claro, é extremamente relativo. Depende de quem pode olhar para baixo e de quem deve olhar para cima. Depende Sim. de outros caprichos, como o tempo, o humor, a escuridão. Mas já foi dito antes, com grande dignidade, e aí ele está mencionando o Roosevelt, né, que a pior coisa que existe para temer é o próprio medo. O conto de terror de hoje à noite é sobre pessoas minúsculas na zona do crepúsculo. E ele está mencionando os aliens, né? Que a gente tem ali no The Invaders, que é um episódio, porra, do caraco, com a Agnes Moorehead, né? Um episódio incrível, incrível. E, cara, é um episódio engraçadíssimo esse aqui. Pra ser um penúltimo episódio, é muito triste. Olha, pra mim, eu não sei... você tava falando, aí eu tava lembrando também do momento, a hora que ele vai atirar... Porque o cara também, ele fica meio... O ator, ele fica tentando fazer o macho alfa, né? Na hora, eu lembro que ele chega pra ela, ele fala assim, fica atrás de mim, baby. Né? Depois da manjada que ele deu na bunda dela, hein, cara, isso aí ficou... Que eu vou enfrentar essa coisa gigante com isso aqui, que é o revólver, que ele fica o tempo todo com aquele revólver na mão, apontando pra nada, o episódio inteiro. É meio pênis dele, né? Os caras se relacionam essa galera louca por arma, né? Que gente de pau pequeno, né? Que meio que troca, né, o significado do próprio pênis, que não usa pra nada uma parte do tempo, pela arma. Então é meio assim. Mas assim, eu tô fazendo uma leitura feminista, né? Pra variar, pessoas me odeiam por causa disso. Mas o lance aqui que o cara, até que eu achei um episódio divertido, entendeu? Mas pra um episódio de uma série como essa, no nível assim, tipo assim, essa série, gente, é uma série que ela influenciou coisas demais. Cinema, TV, saca? Ela formou uma geração de escritores, entendeu? Então ela tem uma importância imensa. Então a gente só fica triste, né, e lamenta, até sabendo a estafa do Rod Serling, que situação mental que ele estava, né, de não ser um episódio excepcional, né, o penúltimo. Eu acho que ele falha em prática, assim, em praticamente tudo que ele se propõe, menos em fazer a gente rir. Porque ele não funciona como episódio de invasão alienígena, ele não funciona como essa metáfora de você enfrentar os próprios medos, ele não funciona como duas pessoas que se aproximam, duas pessoas que não vão com a cara uma da outra, mas acabam se aproximando devido a um fato, né? Uma situação limite que elas acabam vivenciando juntas. Ele não funciona basicamente. Não, e que diálogo que é aquele que eles têm no final? Quando os aliens vão embora. Talvez no próximo planeta que eles pousarem eles sejam gigantes. Porra, pra quê, cara? Eles estão torcendo pelos alienígenas? Eles ficam... É uma maneira de referenciar a própria série. Os outros episódios em que porque acabou virando uma coisa ao longo dos episódios que a série usa, com essa coisa de pessoas gigantes e pessoas pequeninas, essa questão da relatividade, né? Gigante para um, anão para outro. Já foi usado de maneira melhor, cara. Isso. Melhor. Little People é muito legal, entendeu? Aí ficou, pra mim, só ficou a pior a emenda que o soneto. Nesse caso. Episódio todo errado, assim, né? Todo errado. Mas tudo bem, né? Faz parte, né? Mas que poderia ter sido melhor. Agora, assim, se a gente for fazer uma temporada, porque muita coisa da série dos anos 80 foi reaproveitado aqui da série clássica. E tem episódios até que... Alguns não, com toda certeza. Mas alguns, a série dos anos 80 foi bem melhor. Ela pegou um roteiro da série clássica que não deu certo e melhorou a questão. Se não melhorou a questão de ser um episódio bonito, né? Porque, pelo amor de Deus, tem uma coisa que a série dos anos 80 não é elegante, né? Na maneira como filmam as coisas. Aquele enlatado televisivo americano, né? Mas você tem... Eu fico curiosa se foi adaptado de uma outra maneira. Eu não consegui levantar essa informação. Eu sei que a série influenciou muitas coisas em questões de alienígena e tal... Mas esse roteiro aqui, ele tem música legal, interessante, né? Uma trilha legal. O próprio cara mesmo, que morreu em 2021, né, Marcos? O ator, o Peter Mark Rickman, ele morreu em 2021, gente, olha lá, né? Não faz nem tanto tempo assim, né? Mas ele participou daquela série The Invaders, né? Então,
né, é de se lamentar, mas tudo bem. É um episódio divertido que ele, com certeza, ele vale umas risadas, né? Esse final absurdo dele aí, né? Sim, sim. É isso, e aí, vamos lá para a parte de recomendações. O que você separou para recomendar hoje, Marcos? Olha, eu, para recomendar, a gente citou aqui ao longo quando fomos falar da Hazel Curti, e não dá para deixar de recomendar, principalmente para quem é fã de terror. Se você é fã de terror e você não assistiu, e dessa vez eu não vou recomendar um filme específico, procure aí, anote aí direitinho, Terence Fisher Hammer, e procura o que esse cara aprontou. Esse sujeito, ele basicamente, ele pegou e deu virou de cabeça para baixo o que era a maneira de fazer esse cinema de terror. E muito do que esse cara, ele, claro, e a produtora Hammer, as bases do que eles lançaram repercute até hoje. E também procure Roger Corman, principalmente as adaptações que o Roger Corman fez do Edgar Allan Poe, porque elas têm participação no roteiro do Charles Beaumont e do Richard Matheson, que nós tanto comentamos aqui. Sim. Então, é difícil quem é fã de Além da Imaginação e não conheça tanto o trabalho do Terence Fisher na Hammer, quanto o trabalho do Roger Corman e do Charles Beaumont e do Richard Matheson adaptando as obras do Edgar Allan Poe. Mas se você ainda não viu, procure, que se você gosta de Além da Imaginação, você vai ter momentos maravilhosos. É uma recomendação que eu teria para dar. Não, é um presente, né? É tão legal, gente, é tão legal, sério, né? A gente não gosta, tipo assim, a gente não ama e adora à toa, né? Porque é muito bom, gente. As coisas que já fizeram de terror essa galera, sabe? Assim, é pra você ter mesmo na tua DVD-teca, Blu-ray-teca, né? Porque vale a pena assistir, reassistir, estudar, né? Existe uma elegância ali, é tão interessante, né? Gosto bastante também. E uma trecheira também, isso também deixa tudo muito divertido, né? A versão que ela trabalhou do Corvo, cara, com Vincent Price, né? É uma coisa hilária. Escutem o podcast sobre esse filme. Porque a narração que eles fizeram das lutas, né? Que tem uma batalha de bruxos, né? Fazendo. Meu Deus do céu. É maravilhoso. É de rolar de dar risada. É muito bom, gente. Legal, Marcos, muito bom. E você, o que você trouxe para recomendar pra gente? Olha, eu vou trazer uma parada que tem lá no canal, já que o tema aqui é o medo, né? E tal, eu vou pegar justamente uma série que referencia essa fala, né? Que o Rod Serling mencionou do Roosevelt, né? Que é a única coisa que devemos ter medo é o próprio medo, né, e tal. E tem aquela série Fear Itself, né, que é uma série que ela é de 2008, né. Eu acho que ela não passou muito batida não, porque muita gente assistiu na TV. Eu lembro que passava, não sei se era no SBT e tal. O SBT passou umas séries legais, né, Night Visions, né, e sim. Tal. E eu lembro que Fear Itself tem muitos... É o mesmo esquema de Masters of Horror, né? É outra cria do Mick Garris, não é? Isso, porque o Masters of Horror também é o Mick Garris fazendo aquela junção de muitos diretores de terror, famosos, fantásticos, e cada um dirigindo uma história, né? E aqui em Fear Itself é a mesma coisa, né? Você tem aqui, saiu depois de Master of Horror, e tem muita gente legal aqui trabalhando. Tem o Stuart Gordon, Brad Anderson, John Landis, e por aí vai. Tem uma longa galeria de diretores e também de atores e atrizes. Por exemplo, você vai ver a Elizabeth Moss, que é famosíssima hoje em dia, né? Que fez The Handmaid's Tale e tal, mas aqui você tem ela em começo de carreira, fazendo um episódio aqui que é o Eater, né? Episódio terrível, né? Ela é uma policial. Então tem episódios muito divertidos. Claro que como é uma antologia, eu adoro antologias. Você assiste um episódio, não deu lá muito certo, são coisas fechadinhas, né? Histórias fechadas, mas aí o outro é super legal. Então eu lembro que, inclusive, tu vai lembrar também, que no Fear Itself tem um episódio fantástico, que é do Vendigo, né? Do cara que volta pra casa. E tu sabia que esse cara que faz o Vendigo, o pai, que volta da caça, né? E ele volta louco, tocado pelo Vendigo, é o Doug Jones,
né? Aquele ator maravilhoso que a gente conhece de trocentos papéis, onde ele tá todo maquiado, né, e tal. Aqui ele tá fazendo um papel que ele não está maquiado, né? Então olha, é uma série ótima. E tem eu coloquei todos os episódios lá no nosso canal do OK Who, tá? Então, se você tá aqui no site, espero que você venha aqui pro site para navegar, é masmorracine.com.br. Você vai ver assim, ó, Cineclube da Masmorra, assim, o banner amarelinho com um monte de fita de VHS. E tá lá embaixo, OK, que é o OK Who. Tu clica no banner, que aí você vai ver o que a gente tem lá. Você vai ver Masters of Horror, você vai ver Fear Itself, tudo legendado. Então dá uma acessada lá que vocês vão gostar, gente. É muito legal, né? Eu sei que você gosta também, né, Marcos, do Fear Itself. Eu gosto e eu acho que o Mick Garris, ele é um cara que ele fez umas coisas muito bacanas nessa coisa do terror na televisão, né? E eu acho também que ele acabou dando pontapé, porque hoje, depois dos projetos dele, ele também adaptou coisas do Stephen King, né? Nossa, sim. Que aí eu não acho nem que sejam tão boas assim, no caso, né? As produções dele adaptando o King. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele acabou ajudando a dar o pontapé para que hoje você tem bastante produções de horror na TV americana. Eu acho que um pouco se deve ao fato dele ter trazido um pouco esse gênero de volta para a TV. De maneira bem sucedida, né? O Mick Garris. Ele é um roteirista muito competente. Eu acho que ele é mais um roteirista legal, porque ele está inserido em coisas importantes. Pô, Hocus Pocus é dele, o roteiro. Né? O Sonâmbulos, ele dirige. Essa história eu acho maravilhosa, que são aqueles vampiros que tem medo de gato, saca? Tem muita coisa, sabe, que ele está envolvido, ou seja no roteiro, ou seja na direção. Então, sim, ele tem coisas que não deram lá muito certo e tal, mas eu acho que ele tem uma parada muito legal, que ele faz isso até hoje, gente. Para quem entende inglês, ele tem um podcast, que eu acho que é o Post-Mortem, o nome do podcast dele, que é maravilhoso, entrevistando os diretores, gente. Então, ele é um grande agregador de pessoas, sabe? Então, você vê que ele consegue fazer coisas maravilhosas e tal, devido a esse conhecimento que ele mesmo fala que tem, dele sempre ter tido muita capilaridade, sabe, nesse meio artístico, e fazendo amizades, e fazendo contatos, e juntando pessoas, e isso faz com que o Mick Garris seja um cara muito relevante, né, para a indústria cinematográfica, para quem é o fã de terror, né, porque ele é alguém que está até hoje, né, incentivando, produzindo. Pô, isso é muito legal. Esteve no Brasil, vamos lembrar, né? Quando teve aquela feira lá de terror e tal, festival, que eu nem fui porque era super cara, gente. E tal. Eu nunca consegui ir pelo site, né? Assim, com crachá, tipo, porque nem o pessoal vai como jornalista, né? Pra fazer cobertura, mas ele é um cara muito legal mesmo. E eu gosto muito dele, assim, numa boa. E só pelo cara ter feito, né? E claro que ele fez muito mais que isso, mas fez Masters of Horror. Ele fez Fear Itself, fez esses filmes todos, o cara tá escrito na história do cinema, né, meu? Sim, eu achei legal tu falar da capilaridade, porque realmente ele é um cara que você tem programas de entrevistas e de documentários sobre terror, e você vê que ele conhece todo mundo, né? E tal, ele tá figuraça, né? Ele conhece todo mundo, tem amizade com os caras, né? E você vê que é aquele tipo de pessoa que ele meio que faz as coisas acontecerem, né? Enquanto roteirista e produtor. É legal ter alguém assim em atividade, né? Sabe quem eu vejo que é assim também? O Mark Gatiss, né? Que tem essas figuras assim. O Mark Gatiss, pra quem não sabe, ele é um roteirista muito famoso, só que aí é do Reino Unido, tá? Ele é um roteirista famoso, ele tá sempre envolvido nessas histórias de pesquisa sobre escritores de terror, né? Um grande fã de terror. Eu tenho até lá no site uma série de documentários que ele tem sobre o gênero, né? Visitando os gêneros, analisando e pesquisando. Eu acho que o Mark Gatiss é um cara estilo o Mick Garris, sabe? Que ele também pesquisa, incentiva, produz, saca, roteiriza, então é muito legal. É o tipo de pessoa que eu acho interessante, sabe? Que faz, como você falou, as coisas acontecerem, né? Legal. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space and as timeless as infinity.
It is the middle ground between light and shadow. E é isso, né? Chegando no finalzinho aqui, sempre tem música, né, Marcos? Isso. Dessa vez sou eu que vou escolher a música pra vocês, né? E qual música que será? Fiquei pensando, que música que eu escolho, sabe? Chegando no final, assim, você já escolhemos tantas coisas. Eu acho que a gente nunca tocou nada dele aqui. E eu acho que essa música tem tudo a ver, que o tema aqui é terror, medo, que inspira medo, né? Faz uma própria brincadeira com o gênero do cinema. E eu gosto dessa música, eu não falei o nome dela ainda, né? Mas eu lembro o evento que foi, porque antigamente, né, nós somos pessoas com mais de 50, os clipes, não tinha programas de clipes, né? Depois começou a ter videoclipe, né, e tal. Hoje em dia tem clipe em tudo que é lugar. Meu filho veio falar pra mim, quem é que assiste clipe hoje em dia? Eu até achei engraçado, falei, caceta, que porra, eu assisto. Mas eu também. Mas o Thriller do Michael Jackson, que é a minha escolha, quando teve o lançamento, né, desse clipe, passou no Fantástico. Eu lembro claramente de ter assistido com a família toda, todo mundo na sala, assistindo o Fantástico, e aí passa a trilha do Michael Jackson, né, o famoso thriller do Michael Jackson, que tem aquela risada, aquelas falas do Vincent Price, né, que é dirigido por aquele, né? John Landis, né? O John Landis, né? Então você vê que, cara, é muito legal, foi muito imitado, né? Muita gente imitou essa dança. E, cara, é uma música muito legal e vai tocar pra vocês. Então, no finalzinho aqui, tá? Mas só no MP3, galera. Então, por favor, né? Eu sei que muita gente ficou triste com isso, ficou decepcionada, porque é tão prático, né? Você já tem um feed que só tem os episódios da Imaginação. O nosso feed é imenso, mas eu peço, você precisa assinar a Masmorra Cine. Primeiro, para que o nosso feed tenha relevância. Segundo, se você assina os aplicativos, tipo a Amazon, porque estamos na Amazon agora, ou então no iTunes, né? Onde você assinar, seja qual aplicativo, você avalia a gente. Faz um comentário, avalia, porque esse podcast ele vai ficar salvo no nosso feed, né? Nós temos outras maneiras de fazer backup, porque a gente aprendeu a fazer isso, né? Depois de perder programa, né, Marcos? Fiz o upload também lá pro archive. Então nossos podcasts eles estão todos em vários locais assim para fazer backup, porque a gente tem muito medo de perder, não confia nem de ter ele num backup só, né? A gente deixa em vários. De qualquer maneira, se você gosta do podcast, você está gostando, você está escutando aqui pelo YouTube, aí tu quer escutar com a música final e tal, assina a Masmorra Cine, vai no seu aplicativo de podcast, procura a gente lá, Masmorra Cine. O ícone é um banner vermelho, né, com uma fita VHS assim escrito Masmorra Cine, tá? E somos nós, né? Se aparecer Cineclube da Masmorra, é o antigo, então considere assinar o mais recente, que é o Masmorra Cine, que é o mais completo. Tá certo? E claro, a gente agradece, né, Marcos, chegando aqui nessa super reta final desse projeto maravilhoso. Eu quero que vocês façam comigo aqui principalmente no YouTube, né? Escreve aqui nos comentários do YouTube se você gosta mais, né? Vamos fazer uma enquete aqui, uma enquete não oficial, né? Se você gosta mais de Galeria do Terror ou da série dos anos 80. Escreve aqui abaixo. Por quê? A gente vai usar isso como termômetro, né? A gente ano que vem quer começar, né, Marcos, a fazer um novo projeto que tem a assinatura do Rod Serling, mas Angélica, eu tenho mais simpatia para falar sobre Galeria do Terror, né? Porque tem a Rod Serling apresentando, tem características que só ele tem, né? Mas tem gente que gosta muito da série dos anos 80, acha ela muito mais audaciosa, muito mais engraçada, coisa que eu também não desgosto. Eu gosto da série dos anos 80, mas eu quero que você comente aqui embaixo para mim, se você está escutando, se você gosta mais de Galeria do Terror, do Rod Serling, ou da primeira readaptação, vamos colocar assim, de Além da Imaginação dos anos 80, tá? Escreve aqui abaixo, né, Marcos? Sim, queremos saber o que você, né? O que você acha? O que você gosta mais, o que você prefere, né? Enfim. Né? Exatamente. E muito obrigada por estar com a gente aqui, reforçando, tá? Por favor, participe da nossa campanha de apoio.
para que consigamos terminar de comprar essas peças aí que falta placa de vídeo, falta comprar mais algumas coisinhas. Estamos reaproveitando peças do computador antigo, né, para poder fazer esse funcionar. E está funcionando, tanto que eu estou aparecendo nas lives lá da Twitch, né, na segunda-feira e na quarta, eu e você, né, nós estamos aparecendo com vídeo, finalmente, né, porque a gente não conseguia, travava tudo, dava um pau, um problema, né, então a gente precisa do seu apoio, tá? É só você tentar, se você pode, se tiver condições, seja um apoiador mensal, tá? Tem várias plataformas, você pode apoiar com 5, 10 reais por mês, não vai pesar para você e vai nos ajudar muito, tá? Nós temos no Padrim, onde você pode ser nosso padrinho ou madrinha, no Apoia-se, que é uma meta mensal que a gente nunca consegue atingir, e também tem no Colabore Aí, tá? E se você não quiser, não puder fazer um apoio mensal, a gente tem o nosso Pix, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. O dinheiro vai para uma conta na Caixa Econômica Federal, onde a gente está juntando a grana das peças, tá? Muito obrigada para você que já está nos apoiando, que fez Pix pra gente. Você tem toda a nossa gratidão, tá? E a gente vai ter mais um programa então, e depois vai ser a live onde a gente vai fazer o sorteio, vai fazer um top 20 e tal, e vamos fazer na Twitch e aqui no YouTube. Então eu peço para você que está nos acompanhando que você me siga lá na Twitch também, né? Que na Twitch dá para poder passar o seu recado, né? O seu comentário e tudo. Então eu tô lá na Twitch como Angel Masmorra, e no YouTube você sabe, né? Se você estiver vendo por aqui no YouTube, é só assinar, se inscrever no Masmorracine, tá bom? Então com isso eu deixo um abraço bem gostoso para vocês. Cuidado com a questão do medo, né, Marcos, né? Tenha medo do próprio medo. Sim. Enfrente os seus medos, mas sem exageros, porque tá cheio de gente aí que acha que tu não tem que ter medo de nada e não é bem assim também, né? Medo, horror e desespero, que nem fala o pessoal do podcast. É isso, gente. Um beijão pra vocês. Até mais. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.